Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entrarem em sua casa, pois vieram inspecionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram, corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra, vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e que vocês fizeram a leste do Jordão com Sehon e Og, os 2 reis amorreus, que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente por causa de todos vocês, por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que me pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte, a nossa vida pela de vocês, os homens lhes garantiram. Se vocês não contar o que estamos fazendo, nós os trataremos com bondade e fidelidade, quando o Senhor nos der esta terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. Ele disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem, escondam-se lá por 3 dias até que eles voltem, depois poderão seguir o seu caminho. Só até aqui o texto é extenso. O nome da mensagem de hoje: seguindo o nosso propósito de pregar todo o livro de Josué. Nós pregamos domingo passado, retrasado, Josué capítulo 1. Nós o dividimos em 2 partes. Hoje nós pregaremos o capítulo 2, que o tema da mensagem é Raabe, uma mulher de fé. Nós, quando olhamos para a galeria da fé, onde lá estão homens e mulheres que fizeram grandes coisas e fizeram a diferença, lá está escrito assim: homens que o mundo não era digno deles. Nesse hall da fé, nessa galeria da fé, é citado vários homens, mas é citado somente 2 nomes de mulheres. Somente 2 mulheres foram citadas no hall da fé, na galeria da fé. O nome dessas mulheres é Sara, que era esposa de Abraão, e a Raabe, que era uma prostituta. Nós sabemos que Sara era mãe de Isaac, esposa de Abraão, mas Raabe, nós sabemos que a Bíblia enfatiza que ela era uma prostituta. Nós sabemos que além dela ser prostituta, ela adorava a deuses pagãos. Então, quando se olha para a vida dessas 2 mulheres que foram citadas no hall da fé, na galeria da fé, e nós sabemos também que o nome de Raabe está na genealogia de Jesus. Então, quando se olha para essa mulher, para essas 2 mulheres, em termos humanos, Sara e Raabe, elas não tinham nada em comum. Mas do ponto de vista de Deus, elas tinham uma coisa em comum: elas tinham fé em Deus. Raabe, apesar dela adorar a deuses pagãos, mas o texto enfatiza que quando ela ouviu e começou a ouvir dos grandes milagres que Deus havia feito, ela começou a temer ao Senhor, Deus de Israel. Então, do ponto de vista de Deus, elas tinham fé, porque as 2 exercitaram fé no verdadeiro Deus vivo e no verdadeiro Deus de Israel. E nós sabemos, a Bíblia associa Raabe a Abraão. Então a gente vê que essa mulher, a Bíblia usa, no livro de Tiago, usa Raabe
quando Abraão, para mostrar, ilustrar uma fé verdadeira, e faz essa comparação entre Abraão e Raabe, para ilustrar, para mostrar que a fé é demonstrada por meio de obras. A Bíblia diz em Tiago capítulo 2, 26, que a fé sem obras é morta. A fé de Raabe era uma fé que ela demonstrou por meio de obras. Muitas pessoas dizem ter fé, mas não a demonstram através de obras. Nós ouvimos aqui sobre generosidade. Muitas pessoas dizem que servem a Deus, têm fé em Deus, mas não demonstram através das obras. Como eu disse anteriormente, o nome dessa mulher, que era prostituta, está na genealogia de Jesus, porque ela viveu a coisa mais importante na vida dessa mulher, que ela teve fé. E o texto, a história, todos nós somos conhecedores, mas para nós trazermos entendimento, a Bíblia diz que Josué foi escolhido por Deus e ele envia espiões para espionar a terra que deveria ser conquistada. E quando os espiões chegam, eles adentram a casa de Raabe. Hoje eu fazendo uma leitura sobre um comentário bíblico sobre esse capítulo 2, alguns escritores dizem que Raabe ela poderia ter como se fosse uma estalagem, uma pousada, e essa pousada também poderia ser, por ela ser prostituta, poderia ser algo que, como que eu posso dizer, um local onde os serviços dela eram prestados. Mas a gente percebe que... Oi? Cabaré. Isso, pronto. Cabaré. Prostíbulo. Pronto. É onde... Não tem o que rir não, é a verdade. Todo mundo sabe, todo mundo é maior de idade aqui. Lá no cabaré. É uma hipótese. Amém? É uma hipótese. Mas o que eu quero dizer com isso? Lá, não, mas é oportuno que o Rodrigo falou. É oportuno porque os espias, eles não foram lá com esta intenção, não é? Por que eles foram e se instalaram na casa de Raabe? Pode ser uma hipótese, poderia ser um prostíbulo, poderia ser a casa dela em si, mas por que eles foram se fosse uma pousada? Eles tinham uma missão, espionar a terra. E qual é o local mais oportuno para se ter informação de uma terra? Onde todo mundo se ajunta. Então eles estavam lá com o motivo de espionar a terra. E quando o rei de Jericó ficou sabendo que tinha adentrado algumas pessoas, ele enviou alguns soldados à casa de Raabe. E nós sabemos que Raabe, ela não conta, ela não entrega, ela não delata, ela não era aquela pessoa que muitos, o X9, né, o cagueta, porque ela já estava temendo a Deus. Ela sabia o que Deus estava fazendo desde o Egito até chegar em Jericó, e quando ela ouve e percebe o que Deus já vinha fazendo anteriormente, ela percebeu que Jericó seria o próximo alvo. Então ela fez um trato com os espias. Ela esconde os espias, não é? Esconde os espias no telhado da casa, ali por cima de um linho, que a Bíblia diz, algumas traduções diz cana, né? Enfim, ela esconde, e depois que os soldados vão embora, ela faz um trato dizendo: a minha vida pela de vocês vão preservar a minha família, porque eu já sei que o Deus de Israel de vocês vai vir e vai destruir essa cidade. Esse é o contexto. Por isso que a fé de Abraão é comparada com a fé de Raabe, porque a fé de Raabe demonstra obra. A fé de Raabe não era uma fé morta, porque a fé sem obra é morta. Muitas vezes nós temos fé, mas não temos obra. E quem é salvo, as obras não salvam, preste atenção nisso. As obras não salvam, mas nós fomos salvos para fazer obras. Entendeu o negócio? Porque muitas pessoas pensam que obras vão salvar, só que as obras não salvam, mas o salvo, ele tem o desejo de ter e fazer obras. Então ela reconheceu que estava numa cidade que seria condenada, e o coração de Raabe foi tocado quando ela ouviu falar de Jesus. Olha o que diz o verso 11. Ela disse assim: quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente.
Aqui o verso 10: pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis dos amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente por causa de vocês. Todos perderam a coragem. Preste atenção nessa declaração dessa mulher, que adorava outros deuses, que tinha uma vida que era repudiada pela sociedade. Olha a declaração dela: pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então a gente percebe que o coração dessa mulher, quando ela fala de Deus, o coração dela foi tocado por Deus. Eu lembro de um versículo, quando havia 2 discípulos no caminho de Emaús. Os discípulos, quando eles ouviram a palavra, diz assim, perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Nosso coração tem que arder pela palavra do Senhor quando nós a ouvimos. E nós percebemos que a vida de Raabe, ela arriscou a própria vida para proteger os espias. Tem uma imagem no meu celular, senão eu ia mostrar isso. Mas vamos ver como era a fé de Raabe. Primeira coisa que eu aprendo com o texto: a fé de Raabe. Raabe tinha uma fé corajosa. Sua fé é corajosa? Porque Deus sempre usou pessoas que, ao nosso ver, não dariam em nada. Em meio à sociedade, em meio a uma cidade, ele achou uma prostituta para cumprir os seus propósitos. Deus é assim, ele gosta de escolher o fraco para confundir o forte. Ele gosta de escolher o que não é para confundir o que é. Ele gosta de escolher o que não tem para confundir o que tem. Ele sempre escolhe o pequeno para confundir aquele que é grande. E no meio de uma cidade, ele poderia ter achado um médico, um fazendeiro, um engenheiro, ele poderia ter achado um cozinheiro, mas Deus escolheu achar uma prostituta. Então a gente percebe que ela era a única pessoa em toda Jericó que cria no Deus de Israel. A única pessoa que Deus achou fé foi essa mulher. E Jesus faz uma pergunta em Lucas 18:8: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando porém vier o Filho do Homem, porém achará fé na terra? No meio daquela cidade, só uma mulher foi achada com fé. Só uma mulher temia ao Senhor nosso Deus. E é interessante notar que Jesus não envergonhava de ter na sua genealogia uma prostituta, porque quando olha-se para a vida de Jesus, a gente percebe que ele foi amigo de publicanos e ele foi amigo de pecadores. Então vamos lá, a fé de Raabe era uma fé corajosa. Ela não tinha uma fé covarde, porque a gente percebe o covarde é alguém que em emergências perigosas ele pensa com as pernas. O covarde pensa com as pernas. Vou te contar um testemunho, já contei ele aqui, mas que ilustra o que eu quero dizer. Eu pregando aqui certa vez, a igreja era lá na outra sala sobre perseguição religiosa. E, por providência de Deus, parou o motoqueiro na porta da igreja com um garupa. O garupa vira para trás e dá 3 tiros para trás, na porta da igreja. Irmãos, você via os irmãos que até os mais novos, os mais idosos, eu nunca vi os irmãos correr para o fundo da igreja igual aquele dia. Quem estava naquele dia? A Yara estava, não estava, Yara? Foi uma correria, não foi? E eu pensei comigo mesmo, eu sou o capitão do navio não pode abandonar o barco afundando. Eu agarrei no culto aqui e pensei comigo, sangue de Jesus tem poder, eu tenho que ficar aqui. Mas a pessoa muitas vezes, não estou dizendo que eles eram covardes, foi o medo, mas é só para ilustrar que muitas vezes a gente pensa com a perna, não é verdade? Então a gente vê que há ocasiões em que o silêncio é ouro, mas em outras ocasiões é pura covardia. Aqui essa mulher não se envergonha, essa mulher não tinha uma fé covarde, porque a gente percebe que ela arrisca a própria vida. Ela arrisca a própria vida para quê? Para proteger os espias. Então Raabe, a gente percebe que ela crê e age, e ela protege os espias. Muitas vezes a nossa fé só crê, mas não age. E fé que crê e não age, não é fé. Vocês viram aquela imagem que eu postei hoje no grupo da igreja, do ratinho? Viram? Missão Impossível. Já viu o filme? Tem um Tom Cruise
descendo, embaixo cheio de sensor. Ele desce, parece que os cabos soltam e ele fica parado. E a imagem que eu mostrei no grupo da igreja está lá. O medo contempla, a fé vai agir. Então muitas vezes nós estamos assim, nós temos uma fé só da boca para fora. A fé de Raabe não era uma fé de boca para fora, ela falava e tinha ação. E muitas vezes nós falamos, mas nós não temos ação. E viver por fé é declarar a Deus todos os dias. Vou começar de novo. Se for preciso, eu fico aqui até amanhã para pregar essa mensagem. Porque parece, vou dar uma bronca em vocês, parece que o dia que tem comida, parece que as pessoas vêm com a motivação errada. Primeiro palavra, depois a gente come. Domingo da ceia passada, houve a mesma dispersão que está havendo agora ao ouvir a palavra. Sinal que muitas pessoas às vezes vêm com a motivação errada. Você não veio aqui para comer, você veio aqui para alimentar da palavra. Então fica bronca, chama a sua alma para cá. Amém? Chame a sua alma, chame a sua mente, porque às vezes seu corpo está aqui, mas sua alma, seu pensamento está longe. Isso aqui é importante, porque nós estamos vivendo tempos onde a nossa fé precisa ser corajosa. Hoje, no politicamente correto, muitos crentes têm medo de dizer a verdade, com medo de ser cancelado, não é? Muitas pessoas me tentam marcar lá no Instagram e me mandam mensagem com um print: pastor, tentei te marcar, né, no Instagram, e o Instagram não te deixa. Por quê? Eu estou um pouco me lixando se eles acham que o que eu falo ou penso vai contra eles. Se eu perder essa conta, eu abro outra. Se eu perder a outra, eu abro outra. Mas eu tenho que falar a verdade. Paulo disse assim: fiz inimigo de vocês por falar a verdade. E tem muito crente que tem tido uma fé covarde, uma fé que se esconde, uma fé que não age. E a fé dessa mulher não era só da boca para fora, porque se ela fosse descoberta, ela ia morrer. Então a gente percebe que muitas vezes nós somos como Jonas. Muitas pessoas têm a mesma atitude de Jonas: falamos, mas nós não fazemos. Porque Jonas diz que temia o Senhor. Olha o que ele diz. Jonas respondeu aos marinheiros: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Aqui ele faz uma declaração dizendo que teme ao Senhor, mas quando Deus o chama, ele desobedece ao Senhor. Ele crê na soberania de Deus, mas desafia Deus, porque é uma fé que muitas vezes é uma teologia, um conhecimento que está em descompasso com a vida dele, porque Jonas cria uma coisa e pratica outra. Havia um abismo entre a sua fé e a sua conduta, havia uma separação entre o que ele conhece e a sua vida. Ele conhecia as Escrituras, ele temia a Deus, mas ele não se importava com as pessoas, ao contrário de Raabe. Aqui nós vamos falar, se der tempo, que Raabe se preocupou com quem? Com a família dela. Ela fez um trato e ela percebeu a oportunidade de salvar a família dela. Então nós temos que aprender isso, e nós temos que ter uma fé corajosa. Nós temos que mostrar para as pessoas o Deus que nós servimos, e nós temos que parar de ter medo do que as pessoas vão pensar de nós, medo do que as pessoas vão falar de nós. Olha, irmão, se você é crente, prepare para ser perseguido. Jesus diz: bem-aventurados são os que são perseguidos por amor ao meu nome. Comece a falar de Jesus no seu trabalho, para você ver se não vai levantar um endemoniado e vai tentar se levantar, e vai se levantar contra você. Comece a ser crente, mesmo sem falar nada, no seu trabalho, na sua família, para você ver que as pessoas vão se levantar contra você. Comece a ser diferente do sistema, vamos usar essa expressão, para você ver que as pessoas vão se levantar contra você. Seja corajoso, tenha fé, porque a gente percebe que o medo contempla, a fé age. A fé de Raabe não é uma fé covarde. Servo covarde é aquele que se envergonha da farda do seu Senhor. Servo covarde é aquele que se envergonha da farda do seu Senhor. No começo da minha fé eu tinha vergonha de cumprimentar os irmãos da igreja. Eu me converti na Assembleia de Deus. Eu tinha medo de cumprimentar. Quando eu via alguém na rua, eu passava de largo, porque eu sabia que iam me cumprimentar com a paz do Senhor.
E na minha cabeça eu pensava assim: se alguém ouvir o irmão me cumprimentando com a paz do Senhor, ele vai dizer, ele é crente também. E tem muito crente que quando vai cumprimentar o outro, tudo bem? Eu já falo logo, a paz do Senhor. Você não é crente? Você é crente? Crente cumprimenta com a paz do Senhor, crente cumprimenta com a paz de Cristo, a graça e a paz do Senhor. Eu já chego logo gritando: ô glória, a paz do Senhor. E se eu te ver na rua, no seu trabalho, eu vou chamar a paz do Senhor logo de cara. No shopping, eu vou gritar: ô varão, paz do Senhor. Eu vou fazer isso no sanduíche depois, hoje não, porque hoje tem comida aqui. Mas você vai no sanduíche depois que acaba o culto, só crente. Vai na pizzaria, só crente, por isso que é cheio. Domingo passado nós ficamos 1h40 esperando o sanduíche, eu já estava entrando na carne. Eu desci do carro, o Mateus foi lá, eu desci do carro 2 vezes. Mas aí no caminho do carro até lá, o Espírito Santo fala: você é crente? Você é crente? Porque tem hora que dá vontade. A carne faz até aquele barulhinho do bacon fritando, né? Tem uma fé corajosa, demonstra que você é crente. A Bíblia diz que a luz foi feita para estar em posição de destaque, e não para estar escondida debaixo da mesa. A luz foi feita para brilhar. E os crentes hoje estão tudo covarde, com medo. Eu fui pregar na igreja lá do Senador Canedo. Muito tempo que eu não vi o pastor, quando eu falava com o pastor. E ele me liga. E ele cumprimenta já logo com a paz do Senhor, e depois ele me faz uma pergunta: o senhor é crente ainda? Eu falei: só está de brincadeira comigo. Mas depois eu entendi, porque tem crente que com o passar do tempo ele vai deixando de ser crente. E como tinha muito tempo que eu não via, ele perguntou: você é crente ainda? Aí um tempo atrás eu vi uma irmã lá da nossa antiga igreja. Eu a cumprimentei e falei: a paz do Senhor, irmã. Eu desci do carro, já lancei, eu soltei o glória a Deus. Ô glória, paz do Senhor. Conversa vai, conversa vem. Você é crente ainda? Eu sou, igual antigamente. Eu falei: então não é não. Ela bateu no meu ombro assim: pastor, larga essa mesa. Eu falei: você não vai aguentar, cara. Tem uma fé corajosa, porque a fé de Raabe não era uma fé oculta. Não é uma fé escondida, ela demonstra a fé dela. Tem crente que é o crente 007, né? Agente secreto. Ninguém sabe que ele é crente, não é? 007. Antigamente, como se conhecia um homem ou mulher crente? Uso e costume, não é? Vestidão, cabelo para mulher, sem maquiagem, sem brinco. Homem igual eu estou aqui, né, de terno e gravata. Se olhava de longe, crente. Hoje não dá para identificar, a não ser que você converse e conviva com uma pessoa. Mas tem crente que ele é crente 007, ele é agente secreto de Deus. Ele é James Bond. Meu nome é Bond, James Bond. Ninguém sabe que ele é crente, a família dele não sabe que ele é crente, o patrão dele não sabe que ele é crente, as pessoas, os amigos não sabem que ele é crente, porque é uma fé oculta, não demonstra a fé. Só que eu quero te dizer que é impossível esconder a sua fé por muito tempo. Lembra de Pedro? Jesus sendo levado de lugar para lugar antes de ser crucificado, e Pedro andando assim, as esquivas, seguindo Jesus de longe. E alguém chega para ele e fala: tu é um deles. Não. Tu fala como um deles. Não. Tu anda como ele. Não. E de longe o galo dá aquela cacarejada. É impossível você esconder. Eu quero te dizer um negócio: Goiânia é pequena. Você pensa que Goiânia é grande? Goiânia é pequena. Cuidado. Você tem tentado esconder a sua fé, cuidado. Porque eu já tentei, não esconder a minha fé, mas eu tentei fazer alguma coisa. Vou te explicar.
Sabe aquele dia, eu estava assim, Deus abriu uma porta, eu falei assim, eu vou vazar para Caldas Novas, perdão pela expressão. Falei para minha esposa assim, vamos embora, não vou contar para ninguém. Ninguém vai ficar sabendo. Porque é como eu comentava com o Diego, pastor não pode ter férias, pastor não pode ter roupa boa, pastor não pode ter casa boa, pastor não pode ter carro bom, pastor não pode ter celular bom, pastor não pode viajar. Porque se ele fizer tais coisas, ter tais coisas, ele é o quê? Ladrão. E para evitar a conversa, porque eu não tenho muita paciência, eu pego e fui caladinho. Chegando lá, pensei comigo, vou descansar de sexta até domingo, chego, vou para o culto, ninguém vai ficar sabendo, não vou ficar no sol. Ninguém vai ficar sabendo. Irmão, cheguei lá, peguei, já desci para a piscina. Na hora que eu sento ali, ponho o pé na piscina, de longe eu ouço: a paz do Senhor, pastor Hélio. Ai meu Deus, deixa eu quieto, Jesus. Deus já me achou. É impossível você tentar se esconder quem você é, o Deus que você é, porque a gente percebe que Raabe já cria em Deus, mas ela não oculta a fé dela, ela demonstra a fé dela, escondendo os espias. E é interessante também que a fé dela não era mais uma fé dividida entre dois senhores, ela deixa de adorar os deuses cananeus e passa a adorar o Deus de Israel. A declaração que essa mulher fez, ela disse: o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. A fé de muitos tem sido uma fé dividida. Elias, o profeta, quando ele chega ali no desafio ali do monte, ele diz no desafio lá dos 450 dos profetas de Baal, esqueci o nome do monte. Monte Moriá, né? Acho que é Monte Moriá. Ele faz uma declaração para o povo e diz assim: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Ou seja, até quando vocês vão adorar a Deus e a Baal? A nossa fé não pode ser dividida. É impossível servir a Deus ao mundo, é impossível servir a Deus e as riquezas, é impossível servir a Deus e as imagens de escultura. É impossível. A nossa fé é Monte Carmelo, Monte Moriá de Moisés, é Monte Carmelo. É impossível servir a Deus e ao mundo. Então, irmãos, a nossa fé ela não pode ser dividida. Olha, Tiago disse assim: fiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Olha, o povo de Samaria, séculos depois de Raabe, olha o que estava acontecendo. Eles viviam assim temiam ao Senhor, mas também serviam aos seus deuses, segundo o costume das nações entre as quais tinham sido transportadas. É por isso que Deus falou para eles: vocês vão destruir tudo, vocês não vão se misturar, porque ia acontecer, e aconteceu isso aqui, ó. Assim temiam o Senhor, o Deus de Israel, mas também serviam a seus deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Tem gente que diz que é crente, mas ainda crê no padroeiro. Tem gente que ainda é crente, mas o linguajar dele não mudou, as atitudes dele não mudou. Eu quero te dizer um negócio, 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. É impossível servir a Cristo, é impossível se converter a Cristo e continuar a mesma pessoa. Se continuou a mesma pessoa é porque não encontrou o Deus de Israel, não entregou a sua vida por completo a Jesus Cristo, Senhor. Porque quem se converte tem que mudar. E Raabe deixou os deuses cananeus para adorar o Deus de Israel, o verdadeiro Deus de Israel. Então, quem sabe, eu espero que não, a nossa fé não pode ser uma fé dividida. Deus não divide a sua glória com ninguém.
Guarde isso, Deus não divide sua glória com ninguém. Hebreus diz, porque dele, por ele, para ele são todas. É dele, tudo vem dele, tudo é para ele. Deus não divide glória com ninguém. É por isso que Jeremias diz, maldito o homem que confia no homem e faz a sua carne, a sua força, o seu braço. Então a glória é de Deus, e Raabe entendeu isso. Amém? A nossa fé não pode ser uma fé dividida, uma fé covarde, uma fé oculta. Nós temos que mostrar que somos crentes. Amém? Amém. Nós temos que parar de ser crente 007, agente secreto de Cristo. Não, demonstra que você é crente, fala igual crente, viva igual crente, prove para as pessoas, mostre para as pessoas que você é crente. Ah, vou perder amigo, e daí? Eu quero ir para o céu. Vou ficar sozinho, mas vou para o céu. Vão me deixar, mas eu vou para o céu. E aí? Ganhou o mundo e perdeu a alma. Adiantou? Não adiantou. A fé de Raabe, ela tinha uma fé confiante. Por que ela tinha uma fé confiante? Porque ela chega para os espias e faz um trato. Minha vida pela de vocês. Eu escondo vocês, mas vocês protegem a minha família. Por que ela tinha uma fé confiante? Porque a fé dela se baseava em fatos e não em sentimentos. Ela faz uma retrospectiva. Ela olha para o que ela já tinha ouvido falar do que Deus havia feito. Fato. A fé de muitas pessoas tem sido baseada hoje em sentimentos. Ou seja, se eu sinto, Deus está aqui. Se eu não sinto, Deus não está aqui. Se eu rolo, caio no chão, Deus está nessa igreja. Se eu choro, Deus está comigo. Mas se eu oro, não rolo, não sinto um arrepio, nada acontece. Oh Deus, o Senhor me deixou. Sentimento. Eu quero te dizer que muitas vezes, quem já ficou aqui apaixonado sabe. Sabe o que é paixão? O pastor Cláudio Duarte diz que paixão é um sentimento burro. Não é? Paixão funciona mais ou menos assim. Quando está namorando, como meu pai sempre diz, olha para a lua é bonita. Linda, olha lá meu amor, que lua linda, maravilhosa. Casou, olha para a lua, que lua, que nada. Dá sossego, deixa em paz. O que você quer comigo? Igual de vez em quando eu chamo, vem aqui, o que você quer? Mais ou menos por aí. E tem muita gente que acha que vai viver uma fé de paixão, uma fé de sentimento, querido. Vai chegar uma hora que a sua fé vai ter que ser uma fé de razão, não uma fé de sentimento. Então para de buscar sentimento, porque a gente percebe que, guarde isso que eu vou te dizer, a fé produz o fato, e o fato produz a emoção. Fé produz fato. Ou seja, a Ludmila contou o testemunho, né? Que há muito tempo queria ter o carro que ganhou, né? Você disse. E teve gente folgada que foi tirar foto depois para falar que o carro era dela. Não vou dizer quem. É um absurdo, não é, Vanessa? É horrível, uma coisa assim. Ela contou o testemunho lá na casa da irmã Sandra, no dia de batizado, que sempre teve vontade, mas ia lá, falava, não vou. A fé produziu o fato, e o fato produziu a emoção, alegria, choro, paz no coração. Então, quando vier o fato, você pode se alegrar, mas a gente percebe que se a sua fé se baseia em fatos, a sua fé se baseava em fatos e não apenas em sentimento, que era a fé de Raabe. Ela tinha fatos, o que Deus havia falado para ela. E muitas pessoas estão vivendo em crise, porque no meio da crise a fé tem que sobrepujar suas emoções. A fé tem que ser maior do que eu sinto, do que o que eu sinto. Muitas pessoas estão sucumbindo
porque as emoções estão maior do que a fé. Aí o que acontece? A fé está morrendo, está lá embaixo, e a emoção está dizendo: você é um fracassado, você tentou e não deu certo, Deus não te ama mais, desiste. E a fé deveria estar lá em cima dizendo: eu posso tudo naquele que me fortalece. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? O que eu sinto não importa, o que importa é o que Deus fala. Por isso que a fé tem que sobrepujar o que eu sinto. Então a gente vê que ela tinha já ouvido falar dos milagres, como eu acabei de dizer, e por isso que a fé dela era uma fé baseada em fatos. Se você quer fatos para matar esses sentimentos que muitas vezes matam a sua fé, leia a Bíblia. A Bíblia está cheia de fatos que comprovam que o Deus que nós servimos é um Deus fiel, é um Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e mais do que pensamos. Como a Vanessa contou o testemunho aqui, não tinha condição de comprar o carro, não tinha entrada, porque para comprar é difícil, você tem que ter uma entradinha. Não tinha entrada, tinha só entrar no carro e sair. Vou falar: se você tem dinheiro, vai embora. Só isso. Mas Deus promoveu o milagre. Amém? Tem uma fé confiante que se baseia em fatos e não em sentimentos. Amém? O salmista diz assim: aquieta, ó minha alma. Já viu aquela música? Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir. Eu só não canto para não tirar a vaga do pessoal, mas... Terceira coisa, eu termino. Isso aqui é muito importante, não que as outras coisas não tenham sido. Raabe tinha uma fé preocupada. Raabe tinha uma fé preocupada, porque ela não se preocupava só com o seu próprio bem-estar. Ela não era egoísta. Ela não era como as sanguessugas que só se preocupava consigo mesmo, com o seu próprio nariz. Por quê? Ela sentiu a responsabilidade de salvar a sua família. O trato dela foi: a minha vida pela de vocês, mas vocês vão ter que salvar toda a minha família. Guarde o que eu vou dizer. O escritor J.C. Riley disse assim: um convertido não deseja ir para o céu sozinho. Quem se converteu não deseja ir para o céu sozinho. É por isso que Jesus diz: ide por todo mundo, prega o evangelho. Aquele que crê vai ser salvo, aquele que não crê vai ser condenado. Irmãos, nós temos que entender. Olha o que disse outro escritor: Cristo morreu de braços abertos. Será que podemos viver uma vida espiritual de braços cruzados? Raabe se preocupou com a família dela. A gente percebe que Deus está à procura de pessoas que estejam dispostas a serem usadas por Ele. Tem um texto em Ezequiel que diz que Deus procura um que se coloque na brecha. A gente tem que entender o seguinte: Romanos 10,14 diz assim: como saberão se não há quem pregue? Como saberão se não há quem pregue? Isaías, quando ele ouve o Senhor, lá em Isaías 6, o texto diz que ele viu o Senhor lá no Santo dos Santos, no altar, e o texto diz que ele viu os querubins e serafins, cada um tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E de repente o profeta Isaías ouve uma voz que dizia: a quem enviaremos? E ele prontamente responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Como eu sempre digo e brinco aqui, muitos estão dizendo: eis-me aqui, envia ele a mim. Muitas pessoas estão se escondendo do chamado, e hoje é uma geração de pessoas que fogem de Deus, como Jonas, como Saul, que se esconde entre a sua bagagem com medo de assumir o seu trono. Nós temos que aceitar o nosso chamado e começar a agir. A fé de Raabe
não salvou apenas ela, mas salvou toda a família dela. Atos 16:31 diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é isso? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu quero te dizer, antes da minha casa tenho eu. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como que a minha casa vai servir ao Senhor se eu não sirvo o Senhor? Como que a minha casa vai se converter ao Senhor se eu não dou testemunho para eles? Como que a minha casa vai servir ao Senhor se eu não falo de Deus para eles? Mas muitos batem no peito e dizem: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero te dizer que antes da sua casa tem que se colocar na brecha. Alguém tem que se colocar na brecha. Alguém tem que chorar, alguém tem que jejuar, alguém tem que orar, alguém tem que rasgar o coração diante de Deus e chorar e dizer: Deus, salva a minha família, porque o destino daquele que não conhece a Jesus é o inferno. Essa é a grande verdade. E a pergunta que eu deixo aqui para terminar essa história dessa mulher fantástica, a pergunta é: toda a sua família vai para o céu? Toda a sua família vai para o céu? Olhe para mim. Toda a sua família vai para o céu. Isso tem que gerar preocupação no nosso coração. Isso tem que gerar um sentimento de tristeza, porque tem muita gente da nossa família que está nas drogas, que está na prostituição, que está no caminho da morte. Tem muitos da nossa família que são ovelhas fora do aprisco, ouviram a palavra, mas como Pedro disse, é como o cão que vomita e come o seu próprio vômito. São filhos pródigos, se afastaram do Senhor. Nós temos que chorar por eles, nós temos que clamar por eles, para no dia que Jesus aparecer nos altos céus, as trombetas tocarem, eles irem conosco. Amém? A fé de Raabe era uma fé preocupada. Ela não preocupa com o seu próprio bem-estar. Ela sente a responsabilidade de salvar a família. Quem é convertido não deseja ir para o céu sozinho. Se você se converteu, você tem que entender que Provérbios 11:30 diz assim: o fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Quem ganha almas é sábio. Queridos, faça um retrospecto da sua vida espiritual, do seu ministério. Desde quando você se converteu a Cristo, quantas pessoas se converteram a Cristo através de você? Lá no céu, será que nós chegaremos de mãos vazias? E muitos de nós não estamos nos preocupando com isso. E Jesus está às portas. Os sinais se cumprem e o povo de Deus está acovardado. Eu me converti num tempo onde os cristãos iam para as ruas entregar folhetim e eles gritavam no meio das ruas: Jesus está voltando. Eu me lembro que eu passava ali em frente a Lojas Americanas, um lugar de muita movimentação de gente, era cheio de crente ali pregando. Hoje não se vê isso. Os ônibus. Mas quando se analisa hoje, o Brasil é, não sei, 50% de crente, não sei a porcentagem, mas hoje tem muita gente que é crente, mas os crentes não estão influenciando a sociedade como deveriam influenciar. E é aí que nós estamos pecando, é aí que nós estamos errando, porque quem ganha alma é sábio. E quando nós formos para o céu, nós não podemos ir sozinhos, sua família tem que ir. Seus vizinhos têm que ir, seus amigos do trabalho têm que ir. Obviamente, há muitos que vão ouvir a palavra, vai entrar no ouvido e sair no outro, mas você falou. E Ezequiel 33 diz que aquele que vê o inimigo vindo e não avisa, Deus cobra o sangue dele. Fale, pregue, exorte, aconselhe e tenha uma fé preocupada como a fé de Raabe. Para quando nós encontrarmos com o Senhor, nós não cheguemos de mãos vazias. Fique de pé, no nome de Jesus.
nós vamos pedir para que nós tenhamos uma fé corajosa, uma fé que confia. Amém? Nós vamos demonstrar a partir de hoje que nós servimos um Deus Todo-Poderoso. Demonstre Deus nas suas mídias sociais. Amém? Mostre Deus nas suas mídias sociais. Algo tão simples de ser feito. Amém? Pai, em nome do Senhor eu oro, pedindo a Deus que o Senhor aumente a nossa fé, nos ajudando a ter uma fé corajosa, uma fé que não fica covarde, uma fé que não fica só da boca para fora, uma fé, ó Deus, que não se esconde, mas uma fé que tem ação, porque nós vimos que a fé dessa mulher é uma fé que teve ação. Ela confiava no Senhor porque ela já tinha ouvido o Senhor. Ela não tinha, Senhor, uma fé, ó Deus, como a de Jonas, que dizia temer o Senhor, mas desafiava o Senhor, fugia e se escondia do Senhor. A fé dessa mulher era tão, ó Deus, magnífica, que ela não se preocupava somente com ela mesma. Ela queria levar, ó Deus, a família dela à salvação. Ó Deus, quem se converteu, ó Deus, um convertido não deseja ir para o céu sozinho. No nome de Jesus, que através dessa igreja, através desse homem e dessa mulher, ó Deus, que hoje se faz presente, nós possamos, ó Deus, levar o máximo de pessoas aos céus. Não somos nós que levamos, é o Senhor quem convence do pecado, da justiça e do juízo, mas o Senhor usa a nossa vida para que outros possam ser salvos. Em nome de Jesus, ó Deus, eu oro, te pedindo, ó Deus, que a nossa fé seja uma fé corajosa, não uma fé oculta, não uma fé escondida, uma fé covarde, mas uma fé que fala a verdade, doa quem doer, não importa onde, mas uma fé que é demonstrada através de fatos, porque muitas vezes